E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero mostrar aqui para vocês duas interpretações. A primeira interpretação seria uma interpretação judaica, messiânica, do Cavaleiro Branco, e a interpretação da igreja primitiva. E aí eu vou colocar o texto, vou colocar aqui também alguns contrapontos, você analisa e vê o que faz mais sentido, ok? Então, num primeiro momento, eu quero colocar aqui a interpretação judaica, tá? E vai ser de um vídeo que eu vou compartilhar e vocês veem o vídeo desse rabino, tá? Que eu até gosto, né, de alguns ensinos dele, bem interessante, não tem muito que tecer crítica, né, contra ele, até porque esse tipo de assunto, né, não é assunto para divisão, para briga, nada disso, tá? Então eu vou colocar aqui a interpretação dele, vocês ouvem, depois eu vou colocar uma interpretação aqui dos primeiros cristãos, tá bom? Vamos lá. Então, o livro selado e a abertura judicial. O livro selado é uma escritura de posse, como aprendemos em Jeremias 32. E a sua abertura representa o início do processo de reintegração de posse. Cada legítimo e que a restituição não será de forma pacífica, mas exigirá juízo e poder vindo dos céus. E quando então o livro começa a ser rompido os seus selos, não é? E aí você tem então agora o aparecimento dos cavaleiros do Apocalipse. E vamos aprofundar. Vamos comigo. O primeiro selo. O cavalo branco, que representa conquista e uma autoridade imitadora. Seferit Galut, ou livro do Apocalipse 6:2 diz: E eu vi um cavalo branco, e que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro não é Mashiach. Ele é um pseudo-Mashiach, uma figura de engano messiânico que se apresenta como portador de paz e autoridade espiritual. O arco sem flecha pode representar uma conquista por diplomacia, controle ou uma falsa religião ou religiosidade, ou a unificação sobre uma bandeira de uma falsa paz. O arco sem flechas tem essa representação. E a coroa que lhe foi dada, ela é simbólica e recebe autoridade temporária, mas ele não é o legítimo herdeiro. A função no processo judicial de reintegração de posse. Esse selo revela a manifestação do engano, permitido por Deus para expor os falsos líderes e as falsas religiões, os falsos sistemas religiosos e os falsos sistemas de governo que usurpam a terra e que fazem com que a terra seja totalmente corrompida e se afaste cada vez mais do Criador e do propósito para a criação. Segundo a Tessalonicenses 2:11 diz assim: Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, como não receberam conhecimento da verdade para alcançarem a salvação, Deus lhes enviará a operação do erro. E quando o primeiro selo for rompido, você tem a operação do erro sobre toda a humanidade. Né? A gente está vendo aqui que ele está atrelando, né, essa operação do erro à abertura do primeiro selo e o Cavaleiro Branco, segundo a interpretação judaica messiânica, é o anticristo, que já recebe a coroa e já tem a autoridade, então, a partir daí. A partir desse momento, ele tem a autoridade, ele recebe a coroa, né, e já tem a operação do erro. Então, é a interpretação judaica messiânica. Agora, em contrapartida, eu vou colocar aqui a interpretação dos primeiros cristãos. Como que eles entendiam, como que eles viam essa questão do Cavaleiro Branco. Então, vamos primeiro aqui para Irineu de Leão. O que ele vai falar? Olha só. Ao considerar também os atos de Jacó, se constatará que não são sem sentido, mas cheios de economias, começando pelo nascimento em que segurava o calcanhar do irmão e foi chamado Jacó, que significa suplantador, que segura e não é segurado,
amarra e não é amarrado. Luta e vence, segura em sua mão o calcanhar do adversário, isto é, a vitória. É justamente por esse motivo que nasceu o Senhor, de quem Jacó prefigurava o nascimento, e de quem João diz no Apocalipse, saiu como vencedor e para vencer. Então, ele está atrelando isso aqui à vitória do Messias, né? De qualquer forma, ele está pegando, né, e Irineu de Leão é discípulo de Policarpo, então provavelmente deve ter ouvido isso de Policarpo. Policarpo, discípulo do apóstolo João. Saiu vencendo para vencer, ele está atrelando ali ao Cristo, né, que sai para vencer. Nós temos aqui agora Tertuliano, olha o que Tertuliano vai falar aqui. Guarde para Deus sua própria propriedade imaculada. Ele a coroará se ele escolher. Não. Então, ele até escolhe. Ele nos chama para isso. Para aquele que vencer. Ele diz, eu darei uma coroa de vida. Seja você também fiel até a morte. E lute você também. Um bom combate, cuja coroa o apóstolo, 2 Timóteo 4:8, sente tão justamente confiante que foi guardada para ele. O anjo, Apocalipse 6:2, também ao sair em um cavalo branco, conquistando e para vencer, recebe uma coroa de vitória. Então está atrelando a coisas boas, né? Não necessariamente coisas boas, porque todos os 4 cavaleiros trazem juízo sobre a terra, tá? Só que esse juízo aqui do cavalo branco, eles estão atrelando, ora a Cristo e ora ao corpo de Cristo, que também vai trazer um julgamento para a terra. Nós entendemos que esse julgamento do cavalo branco está prefigurado nesse corpo de Cristo, que inclui Jesus, mas também nas 2 testemunhas. Eles não falam 2 testemunhas, mas falam em um momento em que a igreja, por meio de Cristo, ele vem saindo, vencendo para vencer. Tá? Vamos continuar lendo aqui. Agora, Vitorino de Petô. Olha o que ele vai dizer. E quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, vi e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, vem e vê. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O primeiro selo, sendo aberto, ele diz que viu um cavalo branco e um cavaleiro coroado tendo um arco. Pois isto foi feito a princípio por ele mesmo. Pois depois que o Senhor ascendeu ao céu e abriu todas as coisas, ele enviou o Espírito Santo, cujas palavras os pregadores enviaram como flechas alcançando o coração humano, para que pudessem vencer a incredulidade. E a coroa na cabeça é prometida aos pregadores pelo Espírito Santo. Os outros 3 cavaleiros significam muito claramente as guerras, fomes e pestilências anunciadas por nosso Senhor no Evangelho. E assim diz que um dos 4 seres viventes disse, porque todos os 4 são um. Vem e vê. Vem é dito aquele que é convidado à fé. Vê é dito aquele que não viu. Portanto, o cavalo branco é a palavra da pregação, como o Espírito Santo enviado ao mundo. Pois o Senhor diz, este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então ele está dizendo aqui que esse cavaleiro, quando for aberto esse livro, né, esse selo, na verdade, parece que ele está fazendo uma junção de algo que aconteceu, mas a gente sabe que isso tem a ver com algo que acontecerá. Senão foi aberto o primeiro selo lá com Jesus, lá em Atos capítulo 2 também. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que existe um momento para que ele venha a ser aberto. E isso é no tempo do fim. Mas eles estão atrelando a essa abertura deste selo a um avivamento e a pregação do evangelho que ocorrerá em todas as nações. Com o selo do Espírito, que ele indica que é a coroa. A pregação do evangelho, que é esse arco, que é enviado aos corações, que já é lançado, né, já está sendo lançado essa palavra. E também nós temos aqui Hipólito de Roma. Olha o que ele vai colocar aqui no seu comentário, né? Fragmentos de Apocalipse. Ele vai dizer o seguinte: o cavalo branco representa o Senhor Jesus Cristo, e o que está montado sobre ele é a palavra enviada pelo Pai para vencer os inimigos da verdade. O arco é a arma espiritual com a qual ele atinge os corações dos homens com a fé. A coroa é o sinal da vitória de Cristo, que venceu a morte e o pecado. Independente de qual versão você acha mais interessante das interpretações, primeiro, segundo e terceiro século, ninguém atrelava esse primeiro selo ao anticristo. Ninguém atrelava esse primeiro selo, né, a algo
dado ou indicado ao inimigo. Então, eu estou trazendo aqui duas interpretações. Uma judaica, né, segundo o rabino lá messiânico, é um falso Messias, é o anticristo. E a outra, que são dos discípulos dos apóstolos do primeiro, segundo e terceira geração, eles atrelam a igreja, eles atrelam a pregação do evangelho, eles atrelam a Jesus Cristo. Se a gente abrir aqui o texto, né, de Apocalipse, no capítulo 6, olha o que vai estar escrito aqui, e é interessante, né? Olha só. Vamos compartilhar aqui, vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, preste atenção, foi dado uma coroa. Ele recebe uma coroa e ele vai saindo, ou seja, vai cavalgando, né? Vencendo e para vencer. Ele recebe essa coroa. Correto? Agora, preste atenção. Se esse texto está atrelado ao anticristo, e nós cremos que o primeiro selo ele é aberto no início da última semana de Daniel, então o anticristo recebe a coroa na primeira metade da última semana. Ele passa a reinar. Mas todos nós sabemos que o anticristo ele reina por 42 meses. Ele não reina por 7 anos. Ele reina 3 anos e meio só. Ele reina por 1.260 dias. E não 7 anos. Ele não recebe uma coroa no início da semana. E isso é intrigante, por quê? Porque aquele texto que o rabino colocou, ele colocou um texto bíblico ali nele, que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8. Olha só o texto que ele vai colocar. Né? Olha o contexto dele. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja levantado, né, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para a manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, o aparecimento aqui, ele vai aparecer, né? Ele aparece quando? Na metade da semana. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Aí olha o texto que ele colocou. E por isso, por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Essa operação do erro para dar crédito à mentira é uma ação que vem junto com a manifestação do anticristo. Então, para eu atrelar esse texto ao cavalo branco, eu vou ter que dizer que o cavalo branco já é a própria manifestação do anticristo. E não acordos ocultos. Porque aqui é o aparecimento. E ele aparece quando? Ele aparece quando ele derruba 3 chifres. Ele não derruba 3 chifres no início da semana. Então ele não aparece no início da semana. Ele aparece na metade da semana. É na metade da semana que ele aparece. É na metade da semana que começa a operação do erro. É na metade da semana que ele passa a reinar. O cavalo branco, ele já está no início da semana. Ele já começa a cavalgar no início da semana. E ele já está vencendo, ele já está coroado. Então, se eu atrelar esse cavalo branco ao anticristo, das duas, uma. Ou o anticristo começa o seu ministério no início da semana, ou os selos só são abertos na metade da última semana. Certo? E, pelo que eu sei, até pré-tribulacionistas não acreditam nisso. Eles acreditam que aquele cavalo é a falsa paz. Só que se é o anticristo que está promovendo essa falsa paz, então ele já está coroado.
Se ele já está coroado, ele já está reinando. E não é isso que diz as Escrituras. Ele passa a reinar quando os 10 reis, depois de terem derrubado 3, entregam a autoridade para ele. Antes disso, ele não tem autoridade nenhuma. Então, aquela coroa não pertence a ele. Então, nesse sentido, eu faço mais... eu fico inclinadíssimo a ouvir o que ensinam a patrística do 1º, 2º e 3º século, quando eles atrelam a esse cavalo a Cristo, a Jesus e a igreja, e a pregação do evangelho. Porque se eu atrelar o anticristo, ou eu jogo a manifestação dele para reinar no início da semana, ou eu pego o cavalo e os selos e jogo para que eles passem, né, a serem abertos os selos na segunda metade da semana, o que para mim não faz nenhum sentido. Correto? Então, é mais aceitável acreditar nesse caso, até porque o Rabino pega um texto que fala da manifestação do anticristo, né, e da operação do erro, num contexto onde o verso 8 está muito claro que essa é uma ação pós-aparição do anticristo. Antes da aparição não tem a operação do erro. A operação do erro, que é os sinais e prodígios de mentira, junto com seus falsos profetas e com o sinal da besta, depois da aparição do anticristo. Antes disso não tem. Antes disso é a igreja. Mas o que está faltando no entendimento é as duas testemunhas. Se você entende sobre o ministério das duas testemunhas, fica mais fácil compreender também a questão desse cavalo que sai vencendo para vencer, porque as duas testemunhas, ninguém pode fazer nenhum mal a ela, nada. Ninguém. Ela realmente está saindo vencendo para vencer durante 3 anos e meio. E a partir do segundo momento da história, né, é onde aí sim o anticristo vem vencendo os santos. Primeiro momento, as duas testemunhas vencem, e no segundo momento elas são perseguidas, é feito guerra a elas, e elas são mortas, né? E ficam esses 3 anos e meio ali, nessa perseguição, onde quem tem sucesso é o anticristo. Certo, gente? Então, tá aí as interpretações, vocês podem comentar, né? E também deixar as suas dúvidas, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.